Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo agora para a nossa aula de português. Hoje faremos a apostila, páginas 32 e 33, 36, 37 e 38. Vamos começar? Então, peguem as apostilas, acompanhem comigo. Página 32. Na última reunião do clubinho, a turma conversou sobre quais seriam os passos mais importantes para a observação e identificação de um suspeito. Leia o texto que as crianças encontraram. As 10 mais regras de vigilância. Para ser um bom detetive, siga estas regras. 1. Haja naturalmente e não deixe tão evidente estar seguindo alguém. 2. Use disfarce para evitar ser reconhecido. 3. Seja rápido com os pés. 4. Use sapatos com solas macias para os passos não ressoarem. 5. Cuidado com as pistas falsas. O bandido pode descobrir que está sendo seguido e deixar pegadas que o levem a outra direção. 6. Quando estiver trabalhando em equipe, desenvolva um sinal ou um barulho em código que você possa informar ao outro se o disfarce foi descoberto. 7. Quando sair de um lugar claro para outro escuro, feche os olhos por 1 segundo. Quando abri-los, será mais fácil ajustar-se à escuridão. 8. Fique perto de paredes e evite os postes com luz, se a vigilância ocorrer à noite. 9. Conheça a área em que trabalha. Um bom detetive não pode se dar ao luxo de se perder. Muito bem. Depois de lermos esse texto, hora da nossa troca de ideias. Essa troca de ideias, pessoal, é igual a de história, que a gente acabou de ver no último vídeo, tá? Vocês vão responder aqui na apostila de vocês, porque isso aqui era para a gente debater em sala de aula, apenas oralmente. Como não estamos em sala de aula e não dá para a gente fazer essa troca oral, vocês vão responder por escrito aqui na apostila de vocês, tá bom? E aí na nossa aula de amanhã, a gente vai fazer essa troca de ideias, tá? Então a gente vai fazer essa de português e aquela de história. Certo? Então, muito bem. Troca de ideias. 1. O texto está organizado em forma de lista. Você conhece outros textos organizados neste formato? Quais? Em que situação do dia a dia costumamos escrever listas? 2. Qual é a função dos números que acontecem às regras, que antecedem as regras? Qual é a função dos números que antecedem as regras? 3. Destaque do texto a regra que você considera fundamental para um detetive. Explique sua escolha. 4. Você percebe um certo humor no texto? Caso perceba, em que momentos ele ocorre? 5. Você já precisou utilizar uma dessas regras? Em que ocasião? 6. Você notou que o título do texto anuncia 10 regras de vigilância, mas apresenta apenas 9? Perceberam? Sei não, hein? Pois bem, retiramos uma delas para que você escreva uma nova regra, apresentando algo que, apesar de não ter sido mencionado pelo autor, considere importante para ser um bom detetive. Escreva a nova regra nas linhas abaixo e depois troque o seu caderno com um de seus colegas para conhecer novas dicas de vigilância. Então, não vai dar para a gente fazer a troca de cadernos, obviamente, mas aí amanhã, quando a gente fizer essa troca de ideias na nossa aula online, a gente fala um pouquinho sobre a ideia de cada um, tá bom? Então, vocês vão responder tudo aqui por escrito, tá? Podem usar esse espaço em branco para responder, tá? Se não couber aqui, porque o espacinho é pequeno, só coloquem o número da questão e respondam, escrevam, tá bom? Para vocês não se perderem. Muito bem.
Agora vamos para a página 36. Ampliação dos saberes. Estão acompanhando comigo, pessoal? Análise e reflexão sobre a língua, gramática, artigos e substantivos. 1. Você já sabe que os substantivos têm gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, não é mesmo? Veja, livros, masculino e plural, não é mesmo? A gente já viu sobre isso. Então, ele é masculino por quê? Porque quando a gente vai falar, a gente fala os livros, né? A gente não fala as livros, a gente fala os livros. Então, masculino. E plural, porque lá termina em S. Se fosse livro, seria singular. Livros, plural. Muito bem. Escreva o gênero e o número dos substantivos apresentado abaixo. Então, vocês vão fazer isso aqui nesses substantivos. Mesa, feminino ou masculino? Plural ou singular? Fotografias, feminino ou masculino? Plural ou singular? Espelho, feminino ou masculino? Plural ou singular? Tá? Em cada um desses substantivos. Número 2. Algumas palavras de nossa língua têm a função de indicar o gênero e o número dos substantivos. Descubra algumas delas escrevendo antes dos substantivos abaixo. Acabamos de ver sobre isso, né? Na nossa última aula de português antes desse vídeo, nós falamos sobre essas palavrinhas que antecedem os substantivos e indicam se é feminino, masculino, plural ou singular. Essas palavrinhas são os artigos, não é mesmo? Ficou com dúvida? Volta lá na nossa aula para lembrar as regrinhas. Essas palavras são chamadas artigos e formam um grupo bem reduzido. São elas o, a, os, as, uma, uns, umas. Lembram? Definidos e indefinidos. Muito bem. 3. Observe. Ora, veja uma pegada atrás da cortina. Obviamente, é a pegada do principal suspeito. Muito bem. Ao afirmar que viu uma pegada, entendemos que o detetive viu uma pegada qualquer, nenhuma em especial. Os artigos indefinidos referem-se a algo indeterminado. São eles, uma, uns, umas. Ao afirmar que viu a pegada, entendemos que ele viu uma pegada em especial. Nesse caso, a do principal suspeito. Os artigos definidos referem-se a algo determinado. São eles, o, a, os, as. Fácil, né? Até aqui tranquilo, a gente já viu um pouquinho sobre isso. Muito bem. Nas frases abaixo, ligue os artigos aos substantivos que eles determinam. Então, olha lá. O detetive montou um escritório no centro da cidade. Então, você vai ligar o artigo ao substantivo que ele determina. Fácil, né? Preciso de um binóculo novo para fazer uma investigação minuciosa. C. Os suspeitos estavam com uns gorros esquisitos e umas luvas de couro. Fácil, né? Então, vocês vão identificar o artigo. Identificou o artigo, vocês vão ligar, fazer uma setinha com o substantivo que ele determina. Certo? Muito fácil até aqui, né, pessoal? Moleza. Agora, a nossa última página, página 38, exercício 4. Complete o texto a seguir com artigos definidos ou indefinidos. Muito bem. E aqui nós temos uma dica de leitura, tá? O Mistério do Hotel, quem quiser ler, é só procurar esse livrozinho. Ou procura nas livrarias, né? Ou até mesmo online. Temos vários livros aí em PDF, né? Só dá uma pesquisada, tá bom? Quem quiser ler esse livrinho aqui. Chama O Mistério do Hotel. Então, aqui nós temos o texto. Vocês vão ler esse textinho e preencher com os artigos corretos. Pode ser artigo definido ou indefinido.
Vocês é que vão me dizer, tá bom? Nesses espacinhos aqui. Quinto e último exercício de hoje. Reescreva as frases abaixo, trocando os substantivos em destaque pelos que estão indicados nos parênteses. Faça os ajustes necessários no restante da frase para que ela fique gramaticalmente correta. Então, aqui, você leu o anúncio no jornal? Então, no lugar do anúncio, eu quero que vocês coloquem anúncios. E aí, prestem bastante atenção. Trocando o substantivo do singular para o plural, o que eu tenho que fazer? Trocar também o meu artigo, tá bom? Então, são esses ajustes que vocês têm que fazer e têm que ficar atentos, certo? Vamos fazer isso na letra B. Olha lá. Martina escreveu um bilhete para sua irmã. Então, bilhete, você vai trocar por bilhetes. Vou comprar umas revistas e uns jogos para me divertir durante a viagem. Então, onde está revistas, vocês vão colocar revista. E onde está jogos, vocês vão colocar jogo, tá bom? Lembrando que eu tenho que manter a frase, apenas fazer os ajustes necessários. As trocas dos substantivos, né, a forma com que eles estão escritos, e os artigos que acompanham esses substantivos, certo? Façam com bastante atenção, é muito fácil. E se ficar alguma dúvida, vocês me chamem, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Deixa eu ver se hoje tem lição de casa. Tchan, tchan. Sim, lição de casa. Então, além das nossas atividades, temos a lição de casa número 8, páginas 118 e 119. Certo? É isso, pessoal. Por hoje é só. Até amanhã. Beijinhos.